Oi gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme. Eu tô aqui hoje para fazer um vídeo diferente, não é uma aula, porque eu tô com uns probleminhas nas amígdalas aqui e meio que eu não tô tão disposto assim, igual eu estaria normalmente. Aí não deu para preparar uma aula para vocês, mas logo menos vou voltar com as aulas aqui no canal. O que que acontece? Hoje o vídeo vai ser mais um bate-papo para não ficar sem vídeo. E eu quero bater um papo com você sobre o Enem. Várias coisas sobre como funciona necessariamente, algumas dicas, algumas matérias que são mais importantes para o Enem e várias outras coisas. Então, bora pro vídeo. Agora eu teria que entrar uma vinheta bonitinha e tal, mas como eu não tenho vinheta, eu vou começar falando assim, mesmo sem nada. Primeiro, muita gente deve saber já como é que funciona o Enem, já deve estar cansado de saber, só que eu acho importante a gente falar um pouco necessariamente sobre como funciona, porque tem muita gente que não sabe, tem muita gente que tem dúvidas, tem muita gente que não sabe nem o que é TRI, por exemplo. Então eu vou falar para vocês um pouco como funciona o Enem. Só lembrando que eu não sou nenhum especialista do Enem, eu só sou uma pessoa que participou desse processo algumas vezes e estudou muito sobre isso e tô aqui para ajudar vocês só. Então, se vocês não concordarem com alguma coisa que eu falar, tudo bem. É assim que funciona um debate, mas eu vou falar aqui a minha experiência com o Enem e as coisas que eu sei sobre e que eu aprendi, enfim. E vamos lá. Primeiro, como funciona o Enem? O Enem é um processo seletivo que funciona da seguinte forma: são 2 domingos de prova. No primeiro domingo você faz prova de linguagens, ciências humanas e uma redação, certo? Na prova de linguagens, você faz 45 questões de temas meio que misturados. Tem literatura, tem gramática, tem interpretação de texto, tem educação física até, você sabia disso? Tem prova de educação física também, junto com essas interpretações de texto. Então, são 45 questões de linguagens. Então, você tem que saber sobre várias coisas, vários conhecimentos para conseguir ir bem nessa prova. E a outra prova, que é a prova de ciências humanas, também é um pouco misturado, porque tem geografia, tem história, tem filosofia, um pouco de sociologia também. E o lance é que cada ano que passa, o Enem está ficando cada vez mais interdisciplinar. Ou seja, não é tão separado assim, igual era antes. Por exemplo, se você está fazendo uma prova de geografia, você sabe que aquilo é geografia. Se está fazendo uma prova de história, você sabe que aquilo é uma prova de história. Aos poucos isso está mudando, meio que as questões estão conversando entre si, e às vezes você faz uma questão de história e você acha que você está fazendo uma questão de filosofia, às vezes você faz uma questão de filosofia e acha que está fazendo uma questão de geografia. Então, o, o, então o Enem cada vez está se tornando uma prova muito mais interdisciplinar, e tem quem goste e quem não goste. E a redação, que para muitos é um bicho de 7 cabeças, só que, enfim, se você pega um padrão de modelo de redação para fazer se dar bem. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre como que funciona a prova de redação e como ir bem, etc. Os temas da redação são sempre uma situação problema do Brasil. Então, assim, não adianta você estudar, por exemplo, problemas que acontecem em outros países, porque nunca vai ser um tema de redação alguma questão que seja fora do Brasil. Sempre vai ser um problema que está acontecendo no Brasil. Só que isso não te impede de estudar sobre o que está acontecendo no resto do mundo, sobre várias coisas para você usar na sua redação, para aumentar seu conhecimento de outras áreas, porque é uma competência que a redação do Enem cobra. Eu vou falar um pouco melhor sobre redação em breve no vídeo, porque quando eu falar sobre as matérias mais importantes, isso eu explico um pouco melhor sobre como funciona a redação no Enem, tá bom? E tem o segundo dia de Enem também, que é o dia mais difícil, na minha opinião, porque eu sou de humanas, que é o dia que são as provas de ciências da natureza e a prova de matemática, que para muitos é, assim, treta. Mas é o dia mais importante, porque as provas de ciências da natureza e matemática são muito valorizadas por uma coisa chamada TRI. Não sei se eu explico agora. Vou explicar agora. Esse TRI é uma coisa chamada Teoria de Resposta ao Item. Ou seja, cerca de 6 milhões de pessoas fazem redação. É óbvio que a maioria das pessoas que fazem redação vão mal em matemática, porque o Brasil é um país que tem déficit nesse aspecto. As pessoas têm dificuldade de matemática no Brasil. As pessoas que são boas em matemática são a minoria. Ou seja, muita gente vai mal na prova de matemática. E isso faz com que cada acerto que a pessoa tem na prova de matemática valorize muito mais. Porque poucas pessoas acertaram. Faz sentido isso pra você? Pra mim até que faz.
Porque, por exemplo, a prova de linguagens é uma prova mais sobre interpretação de texto. E é normal as pessoas conseguirem interpretar textos melhores do que fazer conta de matemática. Então, muita gente acerta as questões de prova de linguagem. Então, se muita gente acerta, a média não vai ser tão alta assim. Porque você acertar uma questão que muita gente acerta, é meio que sua obrigação na cabeça deles. E por isso que a prova de matemática, a prova de naturezas é muito valorizada. Cada acerto faz sua nota subir muito. É capaz de você acertar 30 questões em matemática e a sua média geral ser 800, e você acertar 30 questões de linguagem e sua média ser 600. Isso que rola basicamente no TRI. E se você acertar. Nossa, minha voz falhou, você viu? E se você acertar uma questão difícil na matemática e errar uma questão fácil, sua nota também abaixa um pouco. Porque na cabeça dessa galera que fez o Enem, se você acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil, quer dizer que você está colando ou que você está chutando. Faz sentido? E isso faz com que sua nota abaixe. Porque você tem a obrigação de acertar uma questão fácil se você acerta uma difícil. Isso que rola. Então, esse segundo dia de prova, apesar de ser um pouco mais difícil, é muito importante que você acerte uma média considerável para sua nota não ser tão baixa, porque muita gente vai ter uma média alta nesse dia por causa do TRI que eu expliquei agora há pouco. Então, outra dica que eu vou dar para vocês é estude muito matemática e redação. Por quê? Matemática é a prova mais valorizada no Enem, que se você acertar sei lá, 30 questões, ou 35, ou 40 às vezes até, sua média vai ser muito alta e vai aumentar muito a sua nota. E a outra matéria que eu recomendo que você estude bastante é redação, porque a redação é diferente das outras notas. O TRI não se aplica à redação. Então a redação tem muitas chances de você tirar mais de 900 se você, enfim, desenvolver essa habilidade de escrever redação da maneira que o Enem pede. A maioria das pessoas que vai muito bem na redação do Enem são pessoas que têm um modelo de redação pronto, que meio que consegue encaixar aquilo em qualquer tema. Isso funciona para o Enem, mas na verdade você não está desenvolvendo tanto a sua habilidade de escrita, você só está pegando modelos prontos. E isso para o Enem é bom, e aí vai de você se você quer isso para sua vida ou não. Eu usei isso, né? Mas esse é o lance. Pelo fato do TRI não se aplicar à redação do Enem, você consegue pegar um modelo de redação e fazer várias redações ao longo do ano e tirar uma nota muito boa em redação, pelo fato de o TRI não ser aplicado à redação. Então isso também vai aumentar muito a sua nota. Às vezes você perde muito tempo da sua vida estudando linguagens, estudando ciências humanas, só que no fundo a sua média não vai ser tão alta, você vai ficar super frustrado em relação a isso. Não tô falando que não é para você estudar ciências humanas nem linguagem não, tá? Porque você precisa ir muito bem nessa prova para sua média não ser muito ruim. Porque são essas matérias que vão sustentar a sua nota. Porque, por exemplo, você meio que tá planejando o Enem, a forma que você vai fazer, e pensa o seguinte, sei lá, eu vou ficar com 650 em linguagem, 650 em humanas, 650 em natureza. Aí, em matemática e redação, eu vou super bem, vou ficar com média 800, 900 nessas duas e minha nota vai subir super. Aí, mais ou menos essa é a cabeça das pessoas que vão super bem no Enem. Elas meio que pegam essas matérias que não são tão valorizadas assim, que a nota não sobe tanto, e meio que faz uma média ali nessas notas para aumentar muito nas matérias que são mais valorizadas. Só lembrando que isso aqui é uma dica, não é uma regra que você tem que fazer no Enem, tá bom? Porque é uma dica que eu acho que funciona super para você ir bem no Enem. Fechou? Outro ponto importante pra gente estar analisando aqui, eu vou meio que fazer uma crítica ao governo mesmo, porque quem se preocupa muito com os alunos são os professores. Não é o governo. O governo não tá nem aí pra gente. Se ele não tá nem aí pra gente que é um pouco mais velho assim, igual eu, imagina pra vocês que são adolescentes ainda e estão fazendo Enem. Velho, o governo caga pra vocês. Um exemplo disso é o lance da votação do Enem. Que eles fizeram uma votação para ver qual era o mês que as pessoas mais iriam querer. O mês que ganhou essa votação não foi o mês que eles escolheram para fazer a prova, porque eles não estão nem aí para a opinião dos estudantes. Então, assim, não fica meio que dependendo do que o governo vai fazer em relação ao Enem para tomar alguma atitude, entendeu? Porque eu vi muitos alunos pensando, eu vou estudar daqui a pouco porque a votação que ganhou foi para lá pro meio do ano, então não vou precisar estudar agora, vou esperar mais um pouco. E acabou que a votação que ganhou foi para janeiro. Então não fiquem dependendo do que o governo vai fazer em relação ao seu futuro. Tá bom? Tem como? Isso é também outra dica, meio que faz o seu,
sabe? Apesar de ser meio clichê essa dica de que não dependa de ninguém para você estudar para a prova e tal, é super válido, porque às vezes a gente fica querendo depender muito dos outros pra gente fazer uma coisa que depende da gente, na verdade. É, o seu futuro depende só de você, de mais ninguém. Se não for você lutando por você, pelas coisas que você quer conquistar, não vai ter mais ninguém, velho. Às vezes não tem nem gente pra te apoiar. E em relação a isso, você precisa ser forte. Às vezes você precisa pensar e falar: se não for eu traçar meu futuro aqui e fazer as coisas, não vai ser mais ninguém. Então, a minha dica é essa. Não fique esperando coisas externas acontecerem para você começar a fazer o que você tem que fazer. Fechou? E é mais ou menos isso esse vídeo. Eu dei algumas dicas, eu falei um pouco sobre como funciona o Enem, quais são as melhores formas de você se aproveitar do TRI e conquistar seu objetivo, que eu sei que você vai conseguir, porque você é bom no que faz, você é forte, você é inteligente, você vai conseguir, mas só depende de você. Então, eu tô aqui para te ajudar. E esse vídeo foi mais um bate-papo mesmo, porque eu tô com esse problema na amígdala e tá meio ruim de fazer tudo. Eu tô muito indisposto, mas eu não queria deixar você sem vídeo, porque eu tô há um tempinho já sem fazer vídeo. Mas é isso. E obrigado por vocês que assistiram até aqui. Se inscreva no canal se você quiser. Deixa um like se você quiser. Deixa uma coisa nos comentários aí bonitinha se você quiser também. E é isso. Tchau.